Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu estou sempre falando aqui, né? O INSS muitas vezes, em vez de facilitar a vida do segurado, que já está complicado, porque está com problema de saúde, está incapacitado, está passando por um problema financeiro, porque não está tendo renda, precisa que as coisas sejam resolvidas rapidamente, que não fique parado em análises, sabe, eternas, que se cumpra prazos. E também tem problemas com documentação. Por exemplo, o INSS tem que aceitar laudos do SUS e de convênios médicos. Isso é uma discussão que já tem há muito tempo, tá? É uma questão bem recorrente essa obrigação. Porque esses laudos emitidos pelo sistema de saúde ou por convênio médico privado, eles são provas, né, que o segurado está incapacitado, que ele precisa do benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. E outra, nós vamos abordar aqui essa temática da legislação vigente e a jurisprudência nas práticas administrativas atuais, porque a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sendo o SUS o principal instrumento para garantir esse acesso universal. Os laudos emitidos pelo SUS, portanto, possuem presunção de legitimidade, pois são elaborados por profissionais qualificados que atuam no sistema público reconhecido. Dessa forma, os convênios médicos privados também contam com médicos registrados nos conselhos regionais de medicina, o que confere os seus relatórios um grau de confiabilidade técnica. Mas você pode chegar muitas vezes com o laudo do maior médico do mundo. Você pode ir lá pegar, sabe, aquele especialista dos especialistas, e chegar lá e você vai encontrar um médicozinho sentado atrás de uma mesa que se acha um semideus, arrogante, metido a besta, que muitas vezes vai desprezar o laudo, vai desprezar o diagnóstico, vai desprezar o tratamento, vai desprezar tudo. Infelizmente, tá? No âmbito do INSS, a avaliação, por exemplo, de incapacidade laboral para concessão de benefícios é realizada por peritos próprios. Isso está na Lei 8.213 de 91, que regula os benefícios de previdência social. Desculpa. O artigo número 42 da lei prevê, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Ela depende de uma verificação de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da autarquia, a cargo do INSS. Isso sugere que o INSS tem autonomia de realizar a própria análise, mas não necessariamente implica na rejeição automática de laudos externos. Vocês viram, não está escrito na lei que o INSS pode negar, que ele pode deixar, ignorar um laudo do SUS. Primeiro que o perito, ele quando emite um laudo, o perito do INSS, é o resultado de uma avaliação que teria que ser sido feita, e que muitas vezes não é feita, e eu já recebi reclamação aqui de casos de segurados que compareceram na perícia, tiveram o indeferimento e lá no motivo estava dizendo que o segurado não compareceu. Olha o absurdo. Mesmo você comparecendo à perícia, mostrando tudo, um cara desse, ou uma pessoa como essa, escrever que você não compareceu, olha os absurdos. Bom, a resolução número 700 de 2019 do Conselho Nacional de Previdência, ela estabelece diretrizes para as perícias previdenciárias, destacando que os peritos devem considerar todos os documentos médicos apresentados pelo segurado. Vocês ouviram, né? Deve considerar, quer dizer, ele deve ver os documentos, aceitar os documentos. É isso que acontece, pessoal? Ou eu sou o único maluco que fala que a maioria aí não está nem aí, nem olha a documentação? Será que eu sou o único louco? Será que acontece isso mesmo? Responda aí para mim. Isso inclui laudos do SUS, de convênios médicos que podem servir como elementos complementares para avaliação pericial. Assim, embora o INSS não seja obrigado a aceitar laudos como definitivos, há uma orientação para que eles sejam analisados como parte do conjunto probatório. Na prática administrativa, observa-se que muitos segurados enfrentam dificuldades quando apresentam laudos externos, pois os peritos do INSS frequentemente priorizam as próprias conclusões. Eu não sei quais são as conclusões. Eu falei aqui que eu não generalizo, né, quer dizer, eu não falo que todos os peritos são assim. Teve uma moça que falou, não, eu generalizo sim,
É tudo... o negócio tá bravo, as pessoas estão bravas. Então veja bem, essas conclusões desses peritos do INSS, eles não fazem exame, eles não ouvem o que o segurado tem a falar, eles não leem os laudos, eles não estão nem aí se está em tratamento. Quais são essas próprias conclusões que o INSS se refere? Essa postura tem gerado controvérsias, olha lá, e levado à judicialização de casos. Né? Os segurados estão buscando o Poder Judiciário para reconhecimento de direito. A recusa injustificada de um laudo do SUS ou de convênio médico, ela pode ser interpretada como uma violação do princípio da razoabilidade, especialmente quando esses documentos são consistentes e detalhados. A jurisprudência também brasileira tem se inclinado a favor de segurados em diversas situações. Os TRF já decidiram que o INSS não pode desconsiderar sumariamente laudos emitidos por outros profissionais, sobretudo quando não há elementos suficientes para contrapor as conclusões apresentadas. Quer dizer, quando o perito ele não tem elementos para dizer que aquele laudo não condiz com o que o segurado está apresentando, ele não tem elemento nenhum, o segurado fica 2, 3 minutos na frente dele, como é que ele tirou algum diagnóstico de alguma cartola, ele é adivinho, ele o que é? Ele é médium, ele recebe comunicação. Um exemplo é o entendimento do TRF4, que reforçou que laudos do SUS têm fé pública, devem ser valorizados, salvo comprovação de erro ou fraude. Mas olha aí, o INSS não pode negar. Outro aspecto relevante é o princípio da dignidade humana previsto no artigo 1 da Constituição Federal, que obriga o segurado a passar por sucessivas perícias, né, o INSS, e laudos médicos prévios pode configurar aí um obstáculo desproporcional do exercício do direito previdenciário. Isso é particularmente grave nos casos de doenças impactantes e que demora na concessão do benefício, que compromete a subsistência do indivíduo. A Lei 13.846, que instituiu medidas de combate à fraude no INSS, ela trouxe maior rigor na análise documental, mas ela não vedou a utilização de laudos externos. Pelo contrário, a norma reforça a necessidade da fundamentação técnica nas decisões periciais, o que implica que a rejeição, por exemplo, de um laudo do SUS ou de um convênio, ela deve ser justificada com base em critérios objetivos, como inconsistências clínicas, falta de informações essenciais. Aí eu concordo. O perito, aquele perito que olha o laudo, aquele perito que é sério, que examina, que ouve o segurado, o perito mesmo, né? Não os falsos, eu estou falando dos verdadeiros, que fazem perícia, eles leem os laudos, não importa se é do SUS, se é do convênio médico, de onde é. Os laudos têm que ter ali clareza na condição de saúde do segurado, pessoal. Também não é assim, né? Ah, o perito leu o meu laudo e mesmo assim, precisa ver que laudo que foi emitido ali, né? Porque nós também sabemos que tem médicos que também não estão nem aí, né? A má vontade é terrível, né? Eles estão preocupados em atender lá a quantidade, eles não querem saber de qualidade. Então, tem isso. O INSS está implantando aí, né, um sistema de análise de benefícios com a possibilidade de envio de documentos digitais através do aplicativo. Eles estão tentando novamente essa modernização para facilitar a inclusão desses laudos do SUS e convênio médico, mas ele não elimina a discricionariedade dos peritos. Quer dizer, os peritos têm que analisar os laudos. A autarquia mantém a prerrogativa de convocar o segurado para a perícia presencial, o que muitas vezes gera também questionamento sobre a real consideração sobre o documento apresentado, porque você, há um mês atrás, você passou na perícia, apresentou documentos que não deixam dúvidas da sua condição de saúde. Passa-se um mês ou dois, já te convoca de novo. É o que está acontecendo com o auxílio-doença, que estão diminuindo o tempo, estão encurtando os prazos. Quer dizer, vai ter que ser feito o quê? Uma atualização da documentação a cada 2 meses. Isso é terrível para o segurado, porque muitas vezes, para conseguir a documentação, tem gasto, tem custo, não é perto de casa. Muitos têm que sair de uma cidade e ir para outra, porque não fazem o tratamento, por exemplo, na mesma cidade. Quer dizer, é só problema, pessoal. Eu falo, caiu no INSS, aonde você deveria ter um suporte, né, num momento de fragilidade, num momento de um problema de saúde, você fica mais doente ainda, e principalmente emocionalmente. É um absurdo. Eu destaque, né,
a maioria da população, os seus laudos refletem a realidade de milhões de trabalhadores que não têm acesso, por exemplo, a convênio privado. Então, aonde vai pegar esses laudos? No SUS. Desvalorizar esse documento agrava a desigualdade social, contrariando princípios de equidade que fundamentam tanto o SUS como a Previdência. Outro ponto aí, os convênios médicos, embora acessíveis a uma menor parcela da população, eles também possuem laudos que seguem padrões técnicos elevados. A recusa desses relatórios sem uma motivação plausível pode ser vista como arbitrariedade. A portaria 1199 de 2022 no INSS regulamenta a avaliação biópsia social para a concessão de benefícios por incapacidade. Não me pergunto o que é isso, tá, pessoal? Deve ser negócio de biópsia, aplicando o escopo de análise pericial. Nesse contexto, os laudos externos ganham ainda mais relevância. Por quê? Pois trazem informações detalhadas sobre o impacto da doença na vida do segurado, complementando a perícia oficial. Esse biopsicossocial. Olha lá, ó. Dá para entender que é alguma coisa de biópsia, né? Que fazem lá para ver se tem câncer. Só que essa é cossocial, quer dizer... Estou falando, tem umas palavras, essas palavras não são minhas, eu faço pesquisa, pego lá... Tá, tiro o texto que é importante, olha aí, ó. Bom, na esfera judicial, decisões recentes têm obrigado o INSS a conceder benefícios com base, tá? Seja laudo do SUS, de convênio médico, especialmente quando a perícia do INSS é contraditória e insuficientemente fundamentada. Em 2024, o STJ reafirmou que a administração pública deve observar o princípio da eficiência, evitando retrabalhos desnecessários na coleta de provas já disponíveis. Quer dizer, já tem a prova da incapacidade e o perito quer mais prova. Como falei agora, eles podem pedir exames complementares. E o pior de tudo, eles podem pedir um exame complementar que não tem no SUS. E aí, dependendo da sua doença, só tem no particular e você tem que pagar. Você que não tem dinheiro, às vezes, para pagar as contas de casa, porque você está sem trabalhar, está dependendo que o INSS libere o benefício, e o perito, além de não respeitar você, não olhar a documentação, nada, de uma hora para outra ele pode falar, eu quero exame tal. E aí? Como é que faz? Vai ter que sair fazendo vaquinha, vai ter que sair pedindo dinheiro, se humilhando para tentar fazer um exame para satisfazer um cara que não está nem aí, que não é ético, que não tem profissionalismo, para não falar outras coisas aqui, né? Às vezes eu tenho que segurar a danada aqui, porque a minha vontade era falar outras coisas, mas vamos lá, pessoal. Então, essa falta de uniformidade na aceitação de laudos externos pelo SUS reflete uma lacuna na comunicação entre o sistema de saúde e a Previdência. Uma integração mais efetiva entre o INSS e o SUS, com convênios, poderia reduzir muitos conflitos, mas desde que tivesse interesse, né? Desde que os manda-chuvas lá, os de colarinho branco do INSS, fossem também administradores de verdade, competentes, de dentro, né, da Previdência, que conhecessem a Previdência, que tem seriedade, que tem preparo, que tem mérito, né, para assumir um cargo. Não é, hoje é assim, né, assume cargo amigo do amigo do amigo. O parente do fulano, que às vezes não tem nem escolaridade, assume um cargo de administração para ganhar 30 mil por mês, e não tem nem escolaridade. Bom, nós temos ministra que só porque era irmã da fulana lá que mataram, ela virou ministra. Esse é o currículo dela. Imagina você numa empresa. Chega uma pessoa para trabalhar numa função de administração da sua empresa, vai mexer com dinheiro, vai mexer com tudo, aí dá um currículo para você. O que você faz? Ah, eu era irmã lá da fulana que assassinaram. E dá o currículo. E aí, você contrataria uma pessoa dessa para administrar a sua empresa? Aqui no Brasil se contrata para administrar o país. É assim que funciona. Não tem qualificação nenhuma. E outra, além de ministra, ainda é conselheira lá, não sei, acho que a Petrobras ganha mais 80 e tantos mil por mês. Só para ser conselheira. Conselheiro do quê? Bom, para segurados, né, a recomendação é apresentar laudos bem fundamentados. Tem gente que não gosta que eu fale, mas eu falo a verdade.
Se você que está acostumado a engolir mentira, o problema é seu. Tá? Aqui é a verdade. Por que eu falo isso? Porque o INSS é uma repartição pública, é órgão do governo. Quem é o ministro hoje da Previdência Social? Esse cara entende de Previdência Social? Quem é o presidente do INSS? Quem são os conselheiros aí do INSS? São pessoas competentes, que têm mérito? Eu faço a pergunta para você que não gosta de ouvir a verdade aí. Eu sei que 90% aqui ou mais concordam comigo. E sabem muito bem o que eu estou falando. Eu estou falando isso com uma meia dúzia aí. E aí? Procura saber se a pessoa tem mérito, pelo menos, para ocupar o cargo. Vamos lá, pessoal. Para os segurados, a recomendação é apresentar laudos bem fundamentados, com diagnóstico claro, descrição dos sintomas, indicação da incapacidade, documentos acompanhados por exames complementares, como tomografias, relatórios de internação, tende a ter maior peso aí no processo administrativo. E também, se for necessário, judicialmente. Assistência do advogado sempre é importante, né, pessoal, para garantir aí os seus direitos, ajudar a montar uma estratégia. E o INSS, segundo ele, não tem a obrigação de aceitar laudo do SUS e convênio médico como definitivos. Mas ele deve analisar com seriedade e a justificativa técnica tem que ser dada pelo perito no caso de uma rejeição. É como o médico que faz o acompanhamento da sua incapacidade, tratamentos, receituários, ele se propõe a participar da perícia com você. O perito do INSS não deixa. Ele não deixa outro médico entrar na sala. Sabe por quê? Porque senão vai ficar clara a incompetência dele. Ou não é? Ele não deixa entrar com o celular. Por quê? Porque senão você vai filmar a incompetência dele. Entendeu? Por isso que tem essas restrições. A legislação e a jurisprudência e os princípios constitucionais apontam para uma tendência de maior valorização desses documentos, visando equilibrar, né, a autonomia pericial com os direitos segurados. Isso facilitaria tanto a vida do INSS. Eles não falam tanto em diminuir a judicialização dos segurados correrem para a justiça. Poxa, tinham falado há um tempo atrás que ia ter convênio com o SUS. Inclusive estava se aventando a possibilidade de perícias do INSS serem feitas por médicos do SUS e de convênios médicos. Eu sou favorável a isso. Agora, é claro, né? Os peritos semideuses concursados, eles não querem isso. Eles não querem, é claro que não. Tanto é que fazem a greve, faz tudo aí. É claro que eles não querem concorrência, eles querem ficar mamando na teta lá, desrespeitando o segurado, ignorando, achando que são os senhores do universo e não querem concorrência. É claro, se abrir um leque muito grande para médico do SUS fazer perícia, de convênios fazer perícia, vai mostrar o quanto eles são incompetentes e aí eles perdem a boquinha. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, vocês viram como funciona o INSS? Tem gente que pensa que INSS é só aposentado e pensionista, né? Não sabe a dor de cabeça que é receber um benefício do INSS. A pessoa fala, meu Deus do céu, tomara que eu não me machuque, tomara que eu não tenha problema. Mas não é pelo medo de se machucar, é o medo de se machucar e ter que correr lá precisar do INSS. Tem gente que chega no INSS e desiste, volta a trabalhar doente. Volta a trabalhar. Eu não recomendo, porque pode acontecer da incapacidade passar e a pessoa se recuperar numa situação dessa trabalhando, mas isso pode causar um problema em outros órgãos, a incapacidade se tornar algo que pode colocar até em risco a vida. Então não faça isso. Então, em vez de voltar a trabalhar, persista, porque o INSS vai fazer de tudo para você desistir, tá bom? Gostou do meu trabalho aqui? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, sempre me incentivando aqui. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço, até os próximos vídeos.